Então tá. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí acompanhando. Glória a Deus mais uma vez por este dia que está aqui, digamos assim, final de tarde. Acabei de chegar no trabalho e quero estar gravando mais um vídeo, uma palavrinha para a gente estar conversando, tá? Então, até estava conversando com a minha esposa agora e a gente até queria estar nesse começo aí, que nem hoje a gente teve umas notícias de alguns filhos de irmãos, de irmãs, sabe, que não estão muito bem de saúde por causa dessa pandemia que está pegando todo mundo aí. Eu queria estar pedindo para os irmãos aí que estão assistindo, que estão junto acompanhando, os irmãos de oração. E eu vi casos aí de contatos aí de irmãos, digamos assim, tem ali de Campina Grande, né, o irmão Valdir, as irmãs aí, os irmãos de São José, os irmãos aqui de Campo Largo também, está clamando aí pela vida, né, em oração, pela vida da filha da irmã Sônia, né, a Evelyn, né, uma filha da irmã. A irmã está passando uma dificuldade agora, digamos assim, com essa filha que está internada no hospital, no leito, né, que o Senhor venha estar dando graça, dando livramento para ela, e seja feita a vontade do Senhor, né. Eu queria pedir que os irmãos aí estejam orando aí, os irmãos que a gente sabe que são irmãos de oração, né, pela vida dessas pessoas, né. Também hoje pela manhã eu estava indo trabalhar e um menino também, um amigo meu, o João, tá com a mãe dele também com problemas de saúde, né. Então eu queria até falar, o nome dela é Luzia, né. Até comentei com ele que ia colocar no grupo, né, nesse canal, para os irmãos estar clamando aí pela vida dessas pessoas, né. Então, glória a Deus, mais uma vez, né. Eu queria começar aqui orando, né, pedir que o Senhor nos dê a palavra dele, né, esse intuito de ele estar lendo as escrituras aí. Eu sei que não é fácil no começo, mas a gente vai criando um hábito, vai se soltando mais, né, e vai estar compartilhando com os irmãos. Mais para frente aí tem alguns irmãos os irmãos aqui da Redondeza, que de Campo Largo, né, que se reúnem também com a gente. A gente vai estar gravando alguns vídeos com eles e tal. Tem bastante irmão que tem bastante conhecimento na questão do batismo, na questão de circuncisão, na questão da lei, né, por que veio a lei, né, como é que funciona, né, tudo que está escrito nas escrituras, né, pra gente assim vir conversando e tá desenrolando alguns assuntos, né, e tá compartilhando, né, os irmãos que estão assistindo, que deixem as suas, digamos assim, as suas dúvidas, ou querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, pode comentar. E então vamos lá. Então tá, Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, vem estar nos abençoando nesta tarde, Senhor, mais uma vez nesse propósito, estar lendo as Tuas Escrituras, a Tua Palavra, Senhor. Hoje vamos ler mais 2 capítulos, Senhor. O Senhor vem estar nos dando sabedoria para nós estarmos meditando nessa Tuas Escrituras, Senhor, nas sagradas letras, Senhor. Muito obrigado mais uma vez, Senhor. As pessoas que estão aqui assistindo, Senhor, visita cada vida de cada um, os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Então tá. Então, glória a Deus, aleluias. Vou começar aqui. Então hoje, como a gente leu ontem, capítulo 1 e 2 de Gênesis, hoje vamos começar no 3 e vamos ver umas questões aí, umas questões que acaba acontecendo, que a gente passa despercebido às vezes, né? O que aconteceu, né, depois de o Senhor ter firmado ali com eles ali uma aliança, né, com Adão e Eva, e o que aconteceu depois, né? E o que aconteceu com nós que estamos hoje, né? Se nós estamos destituídos da glória de Deus ou se estamos inseridos no corpo dele, né? Que é a igreja, né? O corpo de Cristo, né? Então vamos lá, se vocês puderem abrir a Bíblia no capítulo 3, eu vou começar lendo bem devagarzinho. Então hoje eu vou trazer o capítulo 3 de Gênesis, eu vou dar uma andada um pouco também pelas Escrituras, porque ali em 1 Coríntios o apóstolo Paulo fala, né, como que aconteceu essas coisas também, né, e o que realmente nos interessa hoje, né, saber que a gente vive hoje pela fé, né, a fé em Cristo. Então vamos lá.
contar. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Que você vê que tem uma conversa, né, entre a serpente, né, e a mulher que era Eva, né, no caso. Respondeu a mulher à serpente: podemos sim comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então, o que o Senhor está falando que a mulher tinha já esse mandamento com ela, né, de não tocar na árvore, e ela acaba compartilhando com a serpente, falou: não podemos tocar, só nas outras, né? E vamos ver o que acontece aqui. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal, né? Então aqui a serpente já começa a despertar curiosidade na Eva, né? Então para ela acabar fazendo o que não era para ser feito, né? Então vamos lá. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu-a e deu ao marido, que comeu também, né? Então aqui viu que a mulher observou, né? Deu interesse naquela situação e acabou comendo do fruto, né? Que aqui não fala que fruto que era. Uns falam que era uma maçã, uns falam que era uma coisa ou outra, né? Mas aqui está bem claro que fala que era um fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se, né? Então, a partir do momento que ali eles comeram aquele alimento, os olhos deles se abriram, né? E eles viram que estavam nus, né? E ficaram, digamos assim, com vergonha um do outro, né? Então, ouvindo o homem e sua mulher os passos de Deus, o Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Né? Aqui você vê que o Senhor foi ter uma com eles, né? Então eles estavam na presença de Deus até aqui, tanto Adão quanto Eva, né? E vamos lá. E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Então você vê que a partir do momento que a pessoa fica nua, digamos assim, perde as vestes, ali que ele enxergou a nudez dele, ele se esconde do Senhor. É sim o pecado. O pecado, às vezes, quando está uma pessoa, digamos, todos nós somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Não tem como falar que ninguém é melhor que ninguém. Enfim, a única coisa que nos liberta e nos purifica é o sangue de Jesus, né? Que nos dá todo esse discernimento, né? Que a gente é pecador e que ele pode nos limpar de todo pecado. Basta a gente se confessar a ele, né? Ao Senhor, né? E pedir misericórdia pelas nossas ofensas, digamos assim, né? Pelos nossos pecados, né? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Até então aqui você vê que houve uma conversa, né? Entre Adão e o Senhor, né? E você comeu do fruto da árvore do qual eu proibi comer? E o Senhor começa a perguntar para ele: proibi você de comer um alimento e você acaba comendo, né? O que você fez, né? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Daí já começa uma acusação, um começa a jogar para o outro, né? Aqui o homem já joga nas costas dela. E de fato foi ela que comeu primeiro. Se a gente analisar bem ali, quando Eva come do alimento, não acontece nada. Ele só vai comer depois que Adão. Vai acontecer, né,
o pecado sendo introduzido só em Adão, a partir de Eva ali, que os dois acabam trocando esses alimentos, né? Aí, enfim. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. Aqui a mulher agora já fala que a serpente gerou uma curiosidade na Eva, né? E ela acabou desobedecendo, que era o único mandamento que eles tinham para ficarem na presença de Deus, né? Então, de fato, aqui, se a gente analisar bem, a morte que o Senhor estava falando é a separação entre Adão e Eva, né? Eva e Adão iam ser separados de Deus, porque até então eles tinham contato, né? Eles conversavam, né? O Senhor estava se apresentando ali para eles, né? No jardim ali. Entre nós parar para analisar bem, eles estavam juntos ali. O Senhor nosso Deus, Eva e Adão, né? Eles estavam cultivando ali e o Senhor sempre estava junto com eles, né? Então, quando houve essa questão do pecado, porque a única coisa que separa nós de Deus é o pecado, né? Então, ali ele foi destituído. Adão e Eva saíram da presença de Deus, por isso que teve a morte, né? Então, vamos lá. Então, o Senhor Deus declarou a serpente. Agora já entra uma condenação, tanto para a serpente, quanto para Eva, a mulher, né? E para Adão. Então, vamos ver o que acontece com eles. Então, o Senhor Deus declarou a serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você em todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, né? Que o Senhor já dá uma maldição para elas, né? Para ela, né? Para a serpente, né? Que é o Satanás, né? A figura aqui do Satanás, né? Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerás todos os dias, né? Sua vida, comerás todos os dias da sua vida. Então, se a gente parar para analisar do que foi formado o homem Adão, né? Ele foi formado do pó da terra. E aqui o Senhor está ordenando para a serpente comer do pó, que é o pecado, digamos assim, né? Se nós for pegar em Apocalipse lá, né? Capítulo 22, se não me engano, acho que é capítulo 20 do Apocalipse, ele fala bem assim: e a serpente, o antigo dragão, né? Ele começa a falar da serpente, o dragão, a antiga serpente, né? Você vê que situação que ela já está lá em Apocalipse, uma serpente para virar um dragão, né? Enfim, vamos continuar aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, né? Aqui o Senhor está falando o seguinte: entre a descendência de Eva, né? E vai ter uma pessoa, só da descendência dela, que este ferirá a sua cabeça. Ele está falando para serpente, não? Olha, serpente, Satanás. Do ventre dela vai vir um que vai te ferir a tua cabeça, né? Aqui o Senhor já estava profetizando Cristo no ventre de Maria, né? Um encarnado ali e vindo com carne e sangue, né? Para fazer ali digamos, o sacrifício, né? Então aqui o Senhor já está direcionando para Cristo, né? Falou, ó, vai vir do ventre dela um, né? Porque o pecado, ele é gerado conforme há um contato entre um homem e mulher terreno, entre o homem e a mulher, né? Então aí, os que nascem aqui na terra, vem tudo gerado no pecado. Por isso que Cristo teve que vir no ventre de Eva, que ele só veio no ventre dela, né? Ele veio através do Espírito do alto e no ventre dela. Por isso que Jesus não tinha nenhum pecado, né? Então esse é o fato de Cristo já vir perfeito, né? Então sem ter essa passagem pelo homem, né? No homem que põe ali a semente, né? Que daí da mulher que gera um filho, né? Digamos assim, se for ter um filho hoje, né? Geralmente, enfim, crianças também não têm discernimento entre o bem e o mal, né? As crianças não têm, né? Então vamos lá. E este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui ele já está falando, né? E ferirá o calcanhar, né? Então Satanás, no mínimo, ele deve ter achado, ó, pelo menos o calcanhar eu vou ferir dele. E de fato ele induziu, né, o sumo sacerdote na época lá, para estar crucificando o próprio Jesus, né? Porque até o próprio Herodes, né? E Herodes, etc e tal, as pessoas que estavam lá para julgar a situação deles,
né, não viram nenhuma queixa contra Jesus, né? Então, por ali eles já estavam absolvindo Jesus. Mas com a intoxicação do povo, do sumo sacerdote, e envolveu, digamos assim, aquela indução de Satanás ali para crucificarem Jesus, né? E é o que aconteceu, né? Que aconteceu tudo, nós vamos chegar lá, né? E nós vamos conversar melhor sobre isso, né? E o homem declarou. Tá. Vamos voltar aqui no versículo 16, né? A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Né? Então aqui ele fala que o desejo da mulher sempre será para o seu marido, né? Mas quem tem o domínio das coisas, né? Que é o cabeça, né? É o homem, é ele que vai estar a par de tudo, né? Enfim, e o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. No versículo 19 ele fala bem assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto dela que você foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Voltando a falar lá da serpente, a condenação dela é se alimentar, né, do pecado, né? Que é o, digamos assim, que a carne hoje, digamos, no ser humano, para nada se aproveita, né? Porque vai voltar para o pó, né? A única coisa que a gente vai dar conta é da nossa alma, né? A nossa alma que vai dar conta daquilo que a gente creu, né? Enfim, voltando a falar um pouquinho, porque hoje as pessoas acham que sendo bonzinhos demais, eles vão alcançar, digamos assim, a misericórdia de Deus. De fato, vão alcançar, né? Mas não vai ser muito pelas obras, vai ser mais pelo que você creu, né? Se você creu em Jesus, creu nele, né? Teve fé o suficiente, nasceu de novo, e as tuas obras vão te acompanhar também. Né? Então é o que vai ser o suficiente para a tua salvação, a tua alma, né? Porque se você for bonzinho a vida inteira e não ter Jesus, não adianta de nada, né? De fato, as escrituras nos apontam isso, né? Nosso manual aqui está dizendo isso, né? Eu queria passar esse trocadilho com vocês, né? Então Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Até então, se nós parar para analisar, até aquele momento ali, a conversa entre a serpente e a mulher, o Senhor, digamos assim, não tinha dado nome para Eva. Adão deu aqui, ó, deu até nome para a mulher. Né? Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão, sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Porque a ideia, então, no começo, é se ele se alimentasse da árvore da vida, ele teria vida em abundância, não tinha problema nenhum. Agora, se ele com o pecado fosse se alimentar dessa árvore da vida, aí teria problema. Porque daí o pecado nunca ia ter fim, né? Ele ia estar sempre sendo gerado, né? Nunca ia ter fim. Porque vai chegar uma hora, um certo ponto em Cristo, que tudo vai se acabar. Por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus, porque nele não há condenação nenhuma, não há pecado algum, né? E nós também, para não ter condenação em nós temos que ter Jesus conosco. Aliás, nós temos que estar inserido na igreja, que é o corpo de Cristo, né? E mais para frente aí, eu quero ver se começo a me soltar mais, estou um pouco travado ainda, peço perdão para os irmãos, que daí a gente vai tratar um pouco mais sobre a igreja, né? O que é a igreja, como que foi estabelecida a igreja, sobre batismo nas águas, né? Ou por que é necessário ser batizado? Não, às vezes hoje a pessoa, desde criança, é batizada numa religião, que foi no meu caso, né? Mas é na religião, né? Não entendia dessa forma que eu entendo hoje pelas escrituras, né? O irmão pregou para mim e falou, não,
precisa nascer de novo, e é o batismo que está escrito aqui na Bíblia. Não é um batismo de religião, não. Porque às vezes um batismo de religião só te dá um banho igual o batismo de João Batista, que era só de arrependimento, né? Então vamos lá. Vou colocar mais um pouquinho aqui da palavra aqui. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Aqui fica bem claro que o Senhor expulsou o homem de lá, do jardim do Éden, né? Onde que o Senhor tinha acesso com ele, né? Então essa morte começou aí, né? Uma morte, uma separação de Deus, né? Ali eles podiam, digamos assim, falar face a face, né? Igual Moisés falava com o Senhor, né? Enfim, aqui ele foi separado de Deus. É uma morte, né? Porque, digamos assim, hoje se a gente for olhar as escrituras até o final, tem uma morte, que é a morte terrena, né? Que a gente vai se despir da carne, né? Que a carne vai voltar para o pó, né? E a alma vai estar com o Senhor, né? E a segunda morte é onde que a alma vai ser separada do Senhor, né? Está escrito lá em Apocalipse, né? Porque os que nascerem de novo não morrerão pela segunda vez, né? Digamos, a morte da segunda não tem parte com eles. Por isso que é necessário a gente entender esse princípio aqui de Gênesis, para a gente não cair em condenação lá na frente. Digamos que tudo isso aqui um dia vai acabar. Hoje nós vivemos pela fé, conhecemos as letras e sabemos que uma hora ou outra tudo vai acabar aqui na Terra, né? E aí cada um vai dar conta daquilo que fez, daquilo que creu, né? Alguns que não nasceram de novo tem que apelar pelas obras, né? Que o Senhor tenha misericórdia, né? Mas enfim, enquanto ele não volta, a gente tem a oportunidade de estar conversando e debatendo sobre esses assuntos, né? Que aqui que começa a morte espiritual, né? Porque aqui eles morreram espiritualmente, né? Eu vou trazer uns assuntos aqui, quero mudar aqui um pouquinho, ler só um trechinho no capítulo 5 de Romanos, se vocês quiserem acompanhar aí, 5 de Romanos, versículo 18, que fala bem assim, ó. Essa Bíblia fala bem assim, ó. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, né? Aqui ele já começa a tratar de vida, né? Em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 18. Se quiserem compartilhar aí, pegar uma Bíblia e ler, vocês vão ver que é dessa forma que ele está falando, né? E também pegar em 1 Coríntios, capítulo 15, ó, no versículo 20, assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. No 22. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Fala assim, ó. Porque assim como em Adão todos morrem. Diferente, quem nascer aqui na terra, nasce morto espiritualmente. Por isso que é necessário você estar falando da palavra, estar pregando, né? Tá tendo comunhão com os irmãos. Porque, pra gente entender essa forma, né? Porque todos morrem. Ó. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Tem uma vida, uma esperança ainda em Cristo Jesus, né? Essa é a nossa esperança que nos move, né? Eu também queria trazer um trechinho em Romanos também, de novo. Vou pegar aqui. Romanos é capítulo 8, se não me engano. 8. Desculpa, é Romanos capítulo 10, né? Por isso que, digamos assim, eu tenho essa vontade no meu coração, e o Senhor está me despertando agora, que a gente, digamos, já faz muito tempo que eu gosto de estar lendo as Escrituras, tenho muito, digamos assim, tenho conhecimento, só que estou meio travado um pouco. Peço que vocês tenham paciência comigo, que eu vou me soltar mais. Mas, assim, há uns anos atrás,
no que eu tinha me convertido. E passados uns tempos, eu estava dormindo, e aí, umas altas horas da madrugada, eu tive um sonho, mas um sonho assim, bem revelador, sabe, na minha vida. Isso é um testemunho que eu quero contar, assim, antes de eu ler esse trechinho aqui, porque ele faz muito sentido na minha vida, sabe? Eu estava, digamos assim, na minha cama dormindo, mas eu estava numa luta, numa guerra, e eu estava com uma espada na mão. E no começo, todo mundo sabe, quando você se converte e acha a graça do Senhor, você quer falar para todo mundo. Fala, Jesus é isso, Jesus é aquilo, precisa se converter, precisa nascer de novo. Então eu estava bem eufórico no começo. Não que eu não estou hoje, continuo assim também. Mas hoje eu tenho mais prudência, como que eu lido com as coisas, como que eu falo, como que eu abordo, né? E nessas situações, eu abordava muitas pessoas, né? E o que acontece? Eu tinha uma espada na mão, nesse sonho. E eu vinha vindo por uma rua, assim, uma rua deserta. Só tinha aqueles luminários, sabe? Aquelas luminárias, assim. Tipo nas ruas, assim, que você vai descendo. E essa minha espada, mas hora eu peguei e vi ela para cima, ela estava cheia de dente. Mas dente, tipo assim, não tinha mais o que fazer com essa espada. Eu trabalho numa empresa que tem, digamos assim, ela tem aqueles esmeril, que você esmerilha, sabe? Você lima, né? E de fato eu estava chegando assim, bem parecido com da empresa que a gente tem lá. Estava parado um homem do lado do esmeril. E eu cheguei até esse homem. Eu falei, por favor, será que eu posso usar teu esmeril e me dar uma afiada na minha espada? Só que o homem, assim, com muita elegância, ele falou bem assim, me dá aqui a tua espada. Eu peguei, tirei aquela espada, dei pra ele. Ele olhou assim e falou, olha, eu sinto muito, mas essa tua espada não tem jeito mais. Eu vou trocar ela, eu vou te dar uma outra. Aí você sabe que na espada tem 2 parafusos que solta ali, e encaixa outra. Ele tirou uma espada e me deu, mas pense no tamanho da espada. É uma espada muito enorme, muito grande, muito bonita, né? Enfim, resumindo tudo, eu percebi depois conversando com alguns irmãos que a espada é a palavra, né? Eu não podia negligenciar essas coisas, né? Ele está explicando um pouquinho das escrituras, um pouco de conhecimento que a gente tem, se a gente for levando para frente, já é muito valioso. Enfim, nesse fato, a partir desses momentos que eu tive de ver essa espada nova comigo, eu comecei a ter mais esse relacionamento com a palavra, né? Comecei a ler mais a Bíblia, comecei a estudar com os irmãos e comecei a enxergar de outra forma as escrituras, né? De uma forma que o Senhor estava me mostrando conforme está escrito, né? Porque eu não quero sair do que está escrito aqui na Bíblia, jamais. Eu não quero acrescentar nada e não quero tirar nada. Por isso que, de fato, assim, eu quero estar lendo versículo em versículo até nós chegar em Apocalipse, se o Senhor nos permitir. E quem quiser acompanhar, fique à vontade aí, que nós vamos estar todo dia aí compartilhando hoje um versículo, às vezes até 3, conforme for, né? Então acho que eu não li aqui, né? Então agora eu quero ler. E Romanos capítulo 10, do versículo, deixa eu ver aqui, do versículo 10 em diante. Capítulo 10, do versículo 10 em diante. Fala bem assim, pois como o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Pois, aqui que está, pois como invocarão aquele em que não creram, né? E como creram naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Aqui ele está falando para a gente o pouco que a gente tem de conhecimento na palavra, a gente está levando para um irmão, levando para um parente, levando para um amigo no trabalho, enfim, dessa forma, né? E esse sonho eu tive completa certeza que o Senhor ia me mostrar sobre as Escrituras, ia me dar para mim estar falando para alguns, para outros, né? E tá sempre no Evangelho do Senhor, né? Enfim, quero voltar no capítulo 3, né? Que dá para nós ler mais um pouquinho, né?
O 13 a gente leu. Agora vamos para o capítulo 4, que fala bem assim. Aqui ele começa a contar a descendência, né? A descendência de todos eles, né? Tanto de Caim quanto de Abel não teve, né? Porque acabou tendo o primeiro homicídio aqui. Mas enfim, depois vai ter outros filhos de Adão, que vai contar a genealogia deles. Quero mostrar uma situação aqui que é bem interessante para nós. Então vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, e desta vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra para ofertar ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu gado. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aqui a gente vê que de fato ali um trouxe o que era mais precioso, o que ele tinha de melhor para o Senhor, e o outro trouxe de qualquer jeito, né? Trouxe aquilo que ele tinha de falar, isso aqui está sobrando, eu vou levar para o Senhor, né? Enfim, mas não aceitou de Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, né? Aqui o Senhor já estava prevendo, já, com certeza. E o Senhor estava falando, olha, o pecado já está à sua porta. Você tem que dominá-lo, né? Para não acontecer o que aconteceu com Caim, né? Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. E aqui, se nós analisarmos, é o primeiro homicídio que tem, né? Que aconteceu já com dois irmãos, né? Pensa, os primeiros filhos de Adão e Eva ali já teve já essa situação, né? Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Você vê que já está arrogante, né? Uma arrogância que ele já começa a falar: sou eu responsável pelo meu irmão, né? Então, disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Agora aqui, dá para ver que antigamente o povo vivia muitos anos, né? Vivia muito tempo, né? E aqui, com certeza, depois aí já teve mais filhos que ela teve, né? Que não é mencionado também, né? Digamos assim, as filhas não fala, já fala que teve filhos e filhas, né? O nome das mulheres não contava, né? Eles estavam contando mais como o homem, né? Ó, a descendência de Caim. Você vai ver aqui que a descendência de Caim, ela não conta idade, né? Não tem idade nenhuma falando sobre a descendência de Caim, porque aqui o Senhor já não considera ele como filho, né? Ele considera ali os filhos de Adão, né? Porque se nós for pegar uma genealogia ali, depois eu mostro para os irmãos bem certinho, que o Senhor trata Adão como filho, né? E, enfim, vamos lá.
Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois, Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irrade, Irrade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma se chama Ada e a outra Zila. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dela era Jubal, que foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zila também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamã. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zila, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Né? Então aqui você vê que o próprio Senhor Jesus, lá nos Evangelhos, ele fala bem assim, que se às vezes um irmão pecar contra outro irmão, quantas vezes devo perdoar, né? Digamos, bem provável que o Senhor já lembra dessas questões aqui de morte no começo, né? Porque o Senhor sempre volta para o início, né? Até quando fala sobre divórcio, o Senhor volta, no início não é assim, no início não é assim, né? Enfim, aí porque ali ele fala, Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque será 70 vezes 7. É mesmo o que o Senhor fala, né? Meu irmão, se pecar comigo, pecar contra mim, eu devo perdoar 7 vezes. Mas o Senhor fala, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, né? Então é um número bem grande. E a gente vê hoje os irmãos muito inflamados uns com os outros, não podem liberar um perdão. E aqui o Senhor fala que é no dia isso, né? Então é coisa que a gente vai vendo, vai pensando, né? A gente vai compartilhando essas coisas, né? Enfim, aqui no versículo 25, no capítulo 3, ele começa a falar do outro filho, o Sete, né? O filho Sete, que era o nome que Adão teve com Eva, né? Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nesta época começou a invocar o nome do Senhor. Né? Enos que começou a invocar o nome do Senhor. Então, irmãos, eu queria continuar no capítulo 5, porque aqui já a descendência de Adão, ele começa a contar os tempos de vida de cada um deles, né? Contrário de Caim, que ele não conta. Ele fala que teve filhos e etc e tal, né? Mas de Adão ele começa a contar. E depois eu quero usar também uma forma de mostrar ali em Lucas também a genealogia, né? Que o Senhor está escrito lá, que daí nós vamos ver. Então vamos lá. Eu vou ler o capítulo 5 bem devagarzinho para nós ir entendendo. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. O homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Tanto o homem, aqui ele chamou os dois de homem, né? Tanto Eva quanto Adão, ele trata com o homem, né? Chamou de homem, né? Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e dele deu o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Né? Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalael. Depois que gerou Malalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos,
Malalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalael viveu 830 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Né? Então aqui você vê que tem mais um nome com o nome de Enoque. Não é o mesmo lá que da descendência de Caim. Né? De Caim tem um Enoque, mas é outra situação. Esse aqui tem, digamos assim, tem tempo contado de vida dele, né? Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. 300 anos. Andou com Deus. 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Né? Depois de 300 anos, né, ele gerou filhos e filhas. Olha só que interessante. O quanto de anos que Enoque viveu ao todo. Ó. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Você vê que essa data 365 aqui, se você for para analisar, o ano tem 365 dias, né? E dá um ciclo, né? Um ciclo fechado, né? E aqui ele viveu 365 anos, né? Então, aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Você vê aqui, ó, Lameque foi o que... Matusalém foi o que viveu mais até hoje, né? Porque se nós formos analisar bem, o Senhor fala que a partir do momento que comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Se você analisar bem, pensa comigo, o Senhor fala lá no Salmo, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Né? Então aqui nenhum viveu até 1000 anos. Então na presença de Deus não ficaram nenhum vivo, digamos assim, todos morreram espiritualmente. Né? Porque ali o Senhor fala, ó, certamente morrerás quando comer da árvore do bem e do mal. E você vê que começa a ser gerado pessoas, como é que funciona esse negócio? Né? Como é que é gerado pessoas? Se ali o Senhor fala que se comesse da árvore do bem e do mal morreria. Né? Então, de fato, que ali eles morreram espiritualmente e nenhum ficou na presença de Deus pelo menos um dia. Né? Que nem aqui o mais que ficou foi 969 anos, assim, não chegou a 1000 anos, porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos, entendeu? Então vamos lá. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé. E disse, ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Viu que interessante? Enfim, aqui hoje eu li, estamos lendo 3 capítulos, né? Eu peço que Deus nos dê sabedoria para continuar chegando até o final da Bíblia. Eu só queria mostrar mais um detalhe em Apocalipse, que eu tinha falado ali sobre a serpente, né? Deixa eu achar aqui, Apocalipse. Fala bem assim, ó. Apocalipse capítulo 20, né? Ele fala bem assim, ó. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, veja, o dragão, a antiga serpente, por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações. Né? Você vê no que se transformou
essa serpente aqui, né, digamos, todo esse tempo, né? Enfim, eu agradeço a vocês aí que estão me acompanhando neste canal, né? Peço perdão por algum erro de palavras, né? E estamos juntos aí. E compartilhe comigo, se vocês querem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, os irmãos aí que estão acompanhando. Eu, graças a Deus pela vida de cada um, tenho saudade dos irmãos já, porque faz tempo que a gente não tem comunhão com os irmãos aí de fora da região do Curitiba, Campina Grande do Sul, que nem eu falei, ali e tem Palmeira, tem irmãos, né, que a gente não está indo para lá, por causa dessa situação do Covid, né? São José também, tem uns irmãos amados ali no Senhor ali. Eu peço que nos perdoe por essa falta, que Deus continue abençoando a vida de cada um. E me acompanhe aí, que para frente a gente vai estar trazendo mais alguns irmãos. Eu quero ver se quando for fazer visita com os irmãos, a gente grava um vídeo e posta no canal aí, para estar todo mundo conhecendo os irmãos, trocando ideia, compartilhando. Enfim, um abraço a todos, um grande abraço de coração, um beijo no coração de todo mundo aí. Deus abençoe, estamos juntos aí. Até mais.